Era uma manhã chuvosa em Belo Horizonte, quando Caio Vilela, 48 anos, desceu do seu helicóptero particular para inaugurar mais uma ilha do hospital infantil que ele mesmo financiara. Terno sob medida, sapato de couro polido, um sorriso ensaiado no rosto. Dono de uma rede de clínicas de luxo espalhadas pelo Brasil, Caio não era apenas milionário, era um símbolo. Um homem feito por si mesmo, saído da periferia e alçado à elite por uma combinação de ambição, frieza e, como muitos diziam nos bastidores, sorte duvidosa. A equipe de marketing estava lá, fotógrafos preparados, crianças com camisetas com seu nome estampado. Era o tipo de evento que ele detestava, mas precisava. Imagem era tudo. Ainda mais agora, com uma possível candidatura à prefeitura se desenhando. Enquanto caminhava pelo corredor recém-pintado, Caio ouviu uma voz aguda, doce, mas firme. Moço, posso te fazer uma pergunta? Ele parou, por puro reflexo. Virou-se e viu uma menina de talvez 8 ou 9 anos, sentada numa cadeira de rodas azul com os cabelos presos num coque bagunçado, e um olhar tão direto que o fez franzir a testa. Pode, claro, disse ele, tentando manter a simpatia de fachada. A menina olhou para ele com uma calma desconcertante. Depois baixou os olhos, pensou um pouco, e então mandou: onde posso comprar um pai? Silêncio. Um silêncio, que parecia ter paralisado o corredor inteiro. Até os flashes das câmeras pararam. Os repórteres se entreolharam. Os assessores congelaram. E Caio sentiu algo que não sentia há muito tempo. Um soco no peito. Ele tentou rir, mas saiu sem graça. Como é? Que pergunta é essa? Eu queria saber, continuou ela, agora mais tímida, se dá para comprar um pai. Porque todo mundo aqui fala que dinheiro compra tudo. Então, eu tenho um cofrinho. Juntei R$ 212,50. Dá? A pergunta caiu como uma bomba. O assessor de imprensa começou a se aproximar, murmurando algo sobre tirar a menina dali. Mas Caio levantou a mão, pedindo silêncio. Qual seu nome? Perguntou ele. Lívia. E por que você quer comprar um pai, Lívia? Ela deu de ombros, como quem já estava acostumada a não ser levada a sério. Porque eu nunca tive um. Minha mãe disse que ele foi embora antes de eu nascer. Aí eu pensei que talvez, se eu juntasse dinheiro, alguém quisesse ser meu pai por um tempo. Caio sentiu a garganta apertar. E, contra todas as expectativas, inclusive a sua própria, ele se abaixou na altura dela. Ficou ali, de joelhos, no chão frio, olhando nos olhos de uma criança que não sorria por educação, nem por conveniência. Uma criança que não tinha nada a ganhar com ele, além talvez de uma resposta sincera. Lívia, deixa eu te contar uma coisa, disse ele, a voz mais rouca que o normal. Eu cresci sem pai também. Minha mãe dizia que ele era caminhoneiro, mas um dia foi embora e nunca mais voltou. E sabe o que eu achava, quando era da sua idade? Ela balançou a cabeça. Que tudo era minha culpa. Que se eu fosse mais bonito, mais esperto, mais forte, talvez ele tivesse ficado. Eu passei anos tentando entender o que eu fiz de errado. Até que um dia eu entendi. Não era sobre mim. Era sobre ele. Lívia o escutava com atenção. A expressão dela não mudou. Ainda era séria, mas agora havia um brilho novo no olhar. Um tipo de respeito silencioso. E você comprou um pai? Ela perguntou, depois de alguns segundos. Não, mas encontrei pessoas que preencheram partes desse vazio. Um professor, um vizinho, um amigo. Nenhum deles era meu pai de verdade, mas todos me deram um pedaço do que é ser amado. E isso vale mais do que qualquer dinheiro. Ela franziu o senho, pensativa. Então não adianta eu juntar mais? Caio sorriu. Um sorriso real, cansado, mas real. Continua juntando. Mas não para comprar um pai. Junta para realizar os seus sonhos. Porque um dia, quando você menos esperar, alguém vai entrar na sua vida e vai te amar de um jeito tão forte que você vai sentir que esse espaço dentro de você não está mais vazio. Silêncio de novo. Mas dessa vez, um silêncio bom. Lívia encostou as mãos no colo, pensativa. Você fala bonito, disse ela. Mas fala como alguém que ainda está procurando também. Caio engoliu seco. Tinha gente em volta. Câmeras. Mas, por um instante, tudo desapareceu.
Talvez eu esteja mesmo, Lívia. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas verdadeiro. E foi nesse exato momento que Caio percebeu. Nenhuma campanha política, nenhuma mansão em Angra, nenhum carro importado, jamais tinha feito ele se sentir tão humano. O assessor de imprensa tentou encerrar a conversa. O fotógrafo quis uma pose. Mas Caio levantou, colocou a mão no ombro da menina e disse: "Me faz um favor? Me mostra seu cofrinho um dia desses. Quero ver como tá indo sua coleção de sonhos." Ela assentiu. E ele saiu dali com o peito mais pesado do que quando chegou. Porque algumas perguntas a gente responde. Outras, a gente leva pra vida naquela noite. Caio Vilela não dormiu, deitou em seu colchão ortopédico de R$ 30.000, com lençóis egípcios e vista panorâmica da cidade. Mas tudo o que conseguia ver era o rosto da menina na cadeira de rodas e a pergunta que ninguém jamais teve coragem de fazer para ele. Nem ele mesmo. Onde posso comprar um pai? Aquilo ecoava como uma sirene dentro da cabeça. Era uma pergunta simples, mas devastadora, porque Caio passara a vida toda tentando comprar tudo o que o amor de um pai teria dado de graça. A medalha no colégio, o primeiro carro, o diploma na parede da faculdade pública bancada por 3 empregos. Tudo aquilo ele guardava como troféus de sobrevivente. Mas o buraco nunca foi tapado. Só foi ficando mais fundo, mais elegante, mais silencioso. No dia seguinte, sem avisar assessores, sem terno, sem fotógrafo, Caio voltou ao hospital. Usava uma camiseta básica, jeans escuro e um boné aba curva que deixava ele quase irreconhecível. Bateu na porta da sala de fisioterapia infantil e perguntou pela Lívia. "Ela tá no jardim", disse a enfermeira. "Vai lá. Mas cuidado. Ela faz perguntas difíceis." Caio riu, com a boca, mas não com os olhos. E foi. Encontrou a menina de costas, com as mãos sujas de terra, mexendo num canteiro, onde as crianças plantavam ervas aromáticas. Ela estava com uma enfermeira ao lado, mas assim que o viu, deu um sorrisinho. "Ué, você voltou?" "Voltei. Trouxe meu pai." Ele se ajoelhou ao lado dela. "Ainda não. Mas pensei que talvez a gente pudesse conversar mais um pouco." Ela deu de ombros. "Pode. O que você tá plantando aí?" "Coentro. Mas ele sempre morre. Acho que não gosta de mim. Tem coisa que precisa de muito cuidado para crescer", disse Caio, arrancando um galinho seco. "Igual gente. Eu cuido direitinho. Falo com ele todo dia. E o que você fala? Que ele vai ser forte. Que vai aguentar o sol. E que, mesmo que ninguém goste de coentro, eu gosto." Caio ficou em silêncio. "Você acha que é por isso que meu pai foi embora? Porque ele achava que ninguém ia gostar de mim? Não. Eu acho que às vezes as pessoas vão embora porque elas não sabem como ficar." Lívia olhou para ele. "Você queria que seu pai tivesse ficado?" "Queria. Até hoje." Ela pensou um pouco. "E se ele voltasse agora?" A pergunta pegou Caio, de surpresa. Não porque nunca tivesse imaginado isso, mas porque fazia muito tempo que não se deixava sentir essa possibilidade. "Eu não sei o que eu faria", respondeu ele. "Talvez gritasse com ele. Talvez abraçasse. Talvez chorasse. Ou talvez só ficasse em silêncio." "Eu ia perguntar por que ele não veio na minha apresentação de dança", disse Lívia. "Eu ensaiei tanto. E quando cheguei no palco, tinha um monte de pais e uma cadeira vazia." Caio baixou a cabeça. "Eu sinto muito, Lívia. Não é culpa sua", disse ela. "Mas é culpa de alguém." Silêncio de novo. "Você tem filho?" ela perguntou. "Não. Por quê?" "Porque eu sempre achei que não tinha tempo." Ela fez uma careta. "Isso é desculpa de adulto?" Caio riu, dessa vez de verdade. "Talvez se você tivesse um filho. O que faria com ele?" Ele pensou. Acordaria ele com panquecas. Contaria histórias antes de dormir. Iria nas apresentações da escola, mesmo que fossem chatas, e diria todo dia que ele é suficiente, mesmo quando o mundo disser o contrário. Lívia sorriu, mas foi um sorriso triste. "Isso é bonito. Por que você não faz isso com alguém?" "Porque ninguém nunca me pediu." Ela ficou calada por um tempo. Depois olhou para ele, direto nos olhos, e disse: "Tô pedindo agora." Caio sentiu o mundo girar.
Era como se aquele momento estivesse escrito em algum lugar. Como se tudo o que ele tivesse vivido ou sofrido tivesse levado a essa frase. "Tô pedindo agora." Ele não respondeu na hora. O peito apertou de um jeito que ele não sabia explicar. Aquilo não era sobre caridade. Não era sobre imagem, era sobre uma chance. Uma chance de ser alguém que ele nunca teve. Uma chance de preencher o vazio de alguém e, quem sabe, o seu próprio. Ele esticou a mão, pegou-a dela com cuidado e disse: "Me dá um tempo para pensar." Ela balançou a cabeça, séria. "Mas não demora. Porque Coentro morre rápido." Ele riu de novo, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde deveria estar nos dias que se seguiram. Caio sumiu. Ninguém sabia onde ele estava. Nem assessores, nem sócios, nem jornalistas. Desmarcou reuniões, ignorou ligações, desligou o celular. Pela primeira vez em décadas, Caio não queria saber de dinheiro, de poder, de estratégia. Queria silêncio. Queria pensar. Queria entender o que aquela menina tinha feito com ele. Porque a verdade é que, em uma única frase, Lívia tinha desarmado o homem mais blindado do Brasil. T.O. pedindo agora. Era isso que ele precisava? Era isso que faltava? Era isso que ele devia fazer. 3 dias depois, ele voltou ao hospital. Dessa vez, não foi ao jardim. Pediu para falar com a assistente social. "Quero saber tudo sobre a Lívia", disse. Direto, a mulher o olhou, desconfiada. "Por quê?" "Porque eu quero ajudar. De verdade." A assistente pusou uma pasta, suspirou e começou a falar. Lívia tinha 8 anos. Fora abandonada ainda bebê pela mãe, que tinha problemas com drogas. Nunca conheceu o pai, foi criada em abrigos e lares temporários. Passou por 3 cirurgias na coluna, por isso a cadeira de rodas. Era inteligente, espirituosa, mas guardava uma tristeza antiga. Não tinha ninguém. Nenhum parente. Nenhum apadrinhamento. "Nada a ponto. Ela já está em processo de adoção?" perguntou Caio. A mulher riu, amarga. "Homens solteiros, ricos e ocupados normalmente não entram na fila. E quando entram, desistem. Criança deficiente, sem família, não é prioridade para ninguém." Caio encarou a mulher. "E se eu não desistir?" Ela ficou em silêncio. Ele continuou: "Não quero fazer nada escondido, nem comprar nada, nem passar por cima de ninguém. Só quero saber se existe um caminho." A assistente social respirou fundo. "Existe. Mas não é rápido, nem fácil. Eu não pedi fácil. Pedi verdadeiro." E assim começou. O homem que tinha pressa com tudo começou a aprender a esperar. Passou por entrevistas, fez exames, frequentou cursos, teve visitas domiciliares. Foi exposto, avaliado, questionado. E, estranhamente, gostou durante esse tempo. Visitava Lívia toda semana. Levava livros, panquecas, desenhos, coentro fresco. Eles liam juntos, riam juntos, falavam da vida. E, pouco a pouco, ela foi se abrindo, não com euforia, mas com calma, como quem liga um jardim que já viu muita seca. Um dia, num desses encontros, ela perguntou: "Você tá tentando ser meu pai?" Ele sorriu. "Tô tentando ser alguém que você possa chamar assim, se quiser." Ela não respondeu. Só pegou na mão dele, sem dizer nada. Demorou meses. Muitos meses. Mas um dia, finalmente, o juiz assinou. E Caio Vilela, CEO, milionário, lenda viva do empreendedorismo nacional, se tornou oficialmente pai de Lívia. A imprensa surtou. As manchetes eram histéricas. Milionário adota garota em cadeira de rodas. Filantropia ou golpe de marketing. O homem mais rico de MG agora troca fralda e lê histórias antes de dormir. Mas Caio não ligava. Estava ocupado demais ensinando Lívia a jogar xadrez, a plantar coentro em casa, a assar pão de queijo no sábado de manhã. Um dia, enquanto assistiam a um filme, ela encostou a cabeça no ombro dele e disse: "Lembra, quando eu perguntei se dava para comprar um pai?" "Lembro. Eu estava errada. Mas também estava certa." "Como assim?" "Não dá para comprar um pai. Mas dá para encontrar um. E às vezes, custa caro. Mas não dinheiro. Custa coragem." Caio sorriu. "E vale a pena?" Ela olhou para ele como só uma filha olha para um pai. "Vale cada centavo da alma." Fim.